Opa, alô, testando, testando. Opa, tudo bom, gente? Meu nome é Douglas Santos de Souza. Para quem já leu um pouco aí do projeto no grupo, quem já me acompanha no LinkedIn ou em algumas pós-graduações aí comigo, dispensa apresentações. Mas eu vou me apresentar um pouco do meu portfólio para vocês entenderem do que vai ser tratado nas lives e futuramente nos cursos, tá? Então, eu compilei aqui um pouco de alguns sistemas, alguns ERPs que eu já desenvolvi em consultoria ou vendendo serviços de desenvolvimento para algumas empresas. Vou mostrar um pouco disso hoje, sucintamente. Eu vou tentar ser breve porque isso é um vídeo de apresentação só para instigar a curiosidade e a vontade de vocês, tá? Então vai ser uma coisa bem rápida. Não vou estar falando hoje de como a coisa funciona, qual foi a fórmula que eu fiz para aquilo ali funcionar. Não vou mostrar nenhum conceito. Eu vou mostrar produto final, tá? Para vocês verem do que nós vamos estar tratando e qual que é de repente a importância disso, tá? E eu queria começar com uma seguinte discussão. Para que eu, no caso você, para que eu vou começar a estudar Excel ou VBA ou ciência de dados em um mercado que está começando a entrar num novo paradigma, né, numa nova maturidade de trabalho que é o BIM. Se o software BIM, né, ele em tese já faz tudo isso, né? Ah, mas o Visus ou o Navisworks ou o Primus, ele vai ter integrado nele o 4D, o 5D. Então eu não vou precisar talvez nem usar um MS Project, não vou precisar usar um sistema orçamentário, enfim. Algumas pessoas pensam assim. E se nós formos otimistas, tomara que isso realmente aconteça, né? Seria maravilhoso se a gente realmente chegar num nível do mercado nacional ou internacional amadurecido, em que a gente tem um modelo, uma modelagem BIM, né, dos IF6 muito boa, muito estruturada, a ponto de permitir a gente ter um modelo de um BIM purista, né? O que é um BIM purista? É você ter da fase inicial à final do projeto, do planejamento, da gestão, do orçamento, do gerenciamento de compras, tudo centralizado em um software só, ou pelo menos um ou dois. Mas a verdade, pessoal, é que o mercado está longe dessa realidade, tá? Tem pessoas aí que pagam o software, pagam, por exemplo, um AutoCAD Visus. Não, e o que eu estou falando aqui não é por conta de limitação dos softwares, tá? É por conta de fatores externos. Por exemplo, os projetos, né, que chegam no Revit, que não foram bem modelados, IF6 muito pouco estruturados e não tem software que faça milagre. Então a pessoa ela consegue ele fazer um terço ou menos do que isso numa EAP, num software disso, e tem que exportar isso em Excel e no Excel fazer 50% do resto do trabalho. Então assim, mesmo nos escritórios mais maduros que hoje já estão com 4, 5, 6 anos de implementação BIM, o Excel, o Power BI e o MS Project ainda assim a grande carroceria do negócio, tá? Então ainda é amplamente utilizado. E vou além. Isso essa discussão de ter tudo em BIM, ela é uma discussão que ela acontece dentro do mercado de obras civis, né, ou de obras de capital, de megas estruturas, etc. Essa discussão ainda está muito longe, por exemplo, da indústria ou de uma prestadora de serviços, certo? Então eu queria começar mostrando para vocês o seguinte. Essa aqui é uma planilha de orçamento que eu desenvolvi. Cadê? Deixa eu ver se estou com ela aberta aqui. Olha só, essa aqui é uma planilha de orçamentos que eu desenvolvi. Vocês vão ver que ela não tem muito a ver com esse padrão que veio sendo construído no cenário nacional
de construção civil, né? Aquela coisa de pega a SINAP, pega a SCO, pega a EMOP, ou constrói uma tabela de insumos, depois de composições analíticas e sintéticas, monta a IEP disso, né, e tudo mais. Pessoal, o que acontece? Quando você faz um orçamento com uma base pública, com uma SINAP, com uma SCO ou com uma base particular, mas que é pensando nesse mercado de construções como a EMOP ou outras bases, toda a composição de mão de obra que está sendo feita ali, ela está sendo feita pensando no modelo de licitações e contratos, né? Um modelo assim de já de modelo tarifário, né? De modelo contratual e tarifário, que não atende, por exemplo, a realidade de uma prestadora de serviços. Por exemplo, se uma prestadora de serviços que contrata profissionais PJ, subcontrata, né, terceiriza profissional liberal para uma... Ah, vai lá pintar uma parede, vai lá quebrar o piso e passar cabo, um serviço assim de 2, 3 dias, um serviço de manutenção de SPDA, aí é subir lá e lixar as barras de SPDA, passar ali enfim, um antioxidante, trocar alguns cabos, são serviços de manutenção, de prestação de serviço, uma manutenção de uma subestação, de uma cabine primária, que demora 2, 3, 4 dias, né? Às vezes você não usa nem uma mão de obra própria, né? CLT e tudo mais. Então, o que acontece? Se você pegar uma tabela do SINAP eletricista, por exemplo, isso está fora da sua realidade. Porque poucos orçamentistas sabem disso, mas uma composição de mão de obra, os encargos que tem dentro dela e custos indiretos dependem do modelo de contratação. Os encargos de uma mão de obra CLT mensalista são diferentes dos encargos de uma mão de obra horista, mesmo sendo CLT, que vão ser diferentes dos encargos de um profissional PJ, de um liberal, de um semi-contratado, entendeu? Então, dificilmente alguém na construção civil pensa nisso, mas quando você vai para uma prestadora de serviço, eu aprendi isso na base da porrada, porque eu fiz curso de orçamento de construção, de obra, não sei o que, saí, né, dos cursos achando que entendia tudo de orçamento, entrei para uma prestadora de serviços, que era isso que eu falei, SPDA, painéis, né, fazer montagem de painéis de automação industrial, fazer manutenção de permeabilização de cobertura. E pessoal, aí eu joguei lá, pegava lá a mão de obra da SINAP, EMOP, SCO, e os meus superiores falavam que não, que aquele preço ali estava meio esquisito, estava meio fora da realidade do que ele realmente pagava. E quando a gente foi estudar, foi por causa disso. Então não, tem-se uma necessidade de ter uma base própria e que dê dinamismo à empresa. Isso, olha, vamos fazer um serviço, 3 eletricistas vão ser contratados internos, mas o pintor e o servente eu vou subcontratar e o outro vai ser um PJ. Como é que eu faço num único orçamento mão de obra, entendeu, com encargos diferentes? E outra coisa, aí às vezes você pega uma base dessa que é implícito nesse encargo, vale transporte e vale refeição. E para uma prestadora de serviço, dependendo do serviço, não faz sentido. Então, porque, por exemplo, se eu coloco lá uma linha de um eletricista, né, eu coloco a composição sintética do eletricista, e lá dentro tem um vale transporte dele. Só que esse cara, ele não vai pegar um ônibus, entendeu? Ele não vai usar um transporte público, ele vai pegar um carro da minha empresa e ele vai lá com o carro da empresa fazer isso e voltar. Entendeu? Então, quer dizer, se eu coloco essa composição dele e depois eu tenho que colocar de forma explícita o gasto de gasolina, o aluguel de carro,
eu estou pagando ali um vale transporte que não tá sendo utilizado, tá um custo redundante, entendeu? Então, como que eu vou fazer uma composição? Então, pô, será que eu vou precisar criar uma composição de eletricista com vale transporte, outra sem vale transporte, outra com vale transporte e vale refeição, outra sem? Então, quer dizer, se você colocar isso na ponta do lápis, pensa aí. Por exemplo, por alto, pedreiro, eletricista e pintor. São três, né? Ou seja, já são três composições. Só que cada uma delas eu tenho que discriminar em CLT mensal, CLT oral ou, né, de hora e CLT não, e PJ, já são três. 3 vezes 3 dá 9, ou seja, já são 9 composições. E agora, cada uma delas eu ainda tenho que discriminar se tem vale transporte, se tem vale refeição ou não. Então, quando vai ver, se numa SINAP você tem 32 composições, né? Pintor, auxiliar, servente, pedreiro. Se você for fazer isso tudo, coloca aí 32 composições vezes 9, né? Você precisa de um banco de dados de 300 composições só de mão de obra. E é possível fazer. E digo mais, é possível fazer em menos de uma tarde, né? Imagina, que tem empresas que fazem isso, tem empresas que tem lá um funcionário que ele fica responsável só pela manutenção do banco de dados dela, e o cara fica digitando eletricista, não sei o que, e o cara, imagina, tem uma atualização, o cara ele fica 3, 4 tardes, uma semana só para criar um banco de composição desse. Mas se você entende um pouco de programação, você faz isso, você vai ficar uma tarde só escrevendo a estrutura de código, depois você dá um enter e você gera ali um banco de dados de 2.000, 3.000, 9.000 linhas ou mais, entendeu? Mas nesse caso eu não fiz isso. Nesse caso, o que que nós fizemos? Olha que interessante, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho aqui tabela mão de obra. Então nós colocamos aqui o que geralmente era usado pela empresa, então essa é a nossa mão de obra. Isso aqui é o custo base, ou seja, não é uma composição, é um custo base de engenheiro, pedreiro e etc. Ou seja, sem encargos, tá? É como se fosse um valor líquido depois dos encargos. Então isso aqui é sem encargo, certo? E eu coloco aqui, ó, vale transporte, vale alimentação, mês, dia e mês, dia. Por quê? Porque tem orçamento que de repente eu quero colocar o cara em mês e tem orçamento que eu quero colocar o cara em dia, né? Ou em hora. Então eu quero ter esse dinamismo de eu ter o controle de dar um input de dados dessa mão de obra numa range de mês, dia ou de hora. E aí, depois disso, ou seja, em vez de eu criar uma composição com cada tipo de regime, CLT para cada coisa, não. Eu vou criar uma composição de cada tipo de regime aqui e ela vai virar um adicional, entendeu? Que vai se anexar a cada custo desse aqui. Então, olha só o que eu tive que criar. Nós criamos a composição de CFT, CLT efetivo horista, certo? Então aqui eu tenho o CLT efetivo hora e eu tenho a divisão por encargo trabalhista, encargo social e encargo complementar, né? Ó, 13º, férias, descanso semanal remunerado, INSS, etc. Depois nós temos a composição do CLT mensalista. Então nós temos essa outra composição. E aí depois nós temos PJ, pessoa jurídica, terceirizado, contrato temporário. Então eu posso ter numa obra todo esse tipo aqui de gestão de regime de trabalho. E aí quando eu venho na minha planilha orçamentária, olha que legal, quando eu coloco aqui pedreiro, veja, eu quero colocar o pedreiro hora ou mês. Não, é um serviço que, isso aqui depende, por exemplo, não, se é um serviço de manutenção de subestação, né? Por exemplo, a execução de vala para a caixa de passagem mais aterramento. Isso aqui dura tantas horas, então eu vou gerenciar por hora. Então é hora, 4 horas, eu vou dizer, não, isso aqui vai ser um profissional PJ e eu vou estar pagando um equivalente a um vale transporte e um vale refeição.
Eu coloco aqui vale transporte, vale refeição. Então ele me dá um valor. Não, não quero vale transporte, vale refeição. Ele vai me dar outro valor. Tá vendo? Isso que está rodando, pessoal, é VBA, tá? É, aqui tá travando um pouco porque eu tô com muita coisa aberta e o meu PC não é exatamente assim uma Ferrari, tá? Mas isso aqui tem a opção, tá? Quando você cria um código VBA, você define, não, eu quero que a cada alteração que eu faça ele carregue, ou não, eu quero ter um botão de carregar, que eu vou fazer as modificações para não ficar travando, depois eu clico carregar e isso aí atualiza uma vez só, certo? E eu ainda tenho controle do seguinte, de hora extra aqui, ó. Hora extra, eu coloco sim ou não. Porque aqui, ó, execução de vala. De repente meu cliente fala, não, olha só, eu não vou ter como parar a fábrica. A fábrica ela vai funcionar até às 18 horas. Vocês só vão poder trabalhar à noite. E ainda tem isso, né? Porque se eu estou usando uma composição Sinap, imagina, eu vou colocar pedreiro numa composição Sinap aqui, só que na verdade eu estou pagando um adicional noturno, eu estou pagando uma hora extra, um adicional de periculosidade, e aí? Não tá na Sinap isso. Então tem que ter o controle. Não, essa etapa aqui nós vamos fazer à noite. Então eu quero que isso aqui seja uma hora extra. Vão ser 4 horas extras de pedreiro. Ele já me corrige. Tá vendo? Então, por exemplo, se eu faço isso aqui num orça-face, num Visus e etc, um tipo de obra dessa aqui, que eu preciso ter esse controle de se vai ser hora extra, se não vai ser, se vai ter vale transporte ou não, eu não consigo ter esse controle. Outra coisa interessante disso aqui, né, dessas obras assim particulares, é que, por exemplo, o BDI, eu posso fazer um BDI diferenciado. Quando eu cadastro, por exemplo, o meu material, né, eu posso discriminar o meu material por natureza orçamentária. Ou seja, se é aluguel, se é material próprio, se é material para aquisição permanente e por aí vai. E eu posso, por que eu posso querer discriminar ele por natureza orçamentária, né, ou por qualquer outro tipo de classificação? Porque eu posso querer um BDI diferente. Eu posso, da minha matriz de risco, né, ou da minha EAR, estrutura analítica de riscos, tendo base histórica, eu posso ver que não, olha só, para materiais, sempre nas obras em que a gente tem aluguel, a gente tem maiores problemas, a gente tem um índice de risco maior. Então eu posso ter um índice de risco diferente para material alugado, material próprio de aquisição permanente, material de grande porte, material de uso de trabalho e para os serviços de contratação, né? Um subcontratado, apesar dele não ter todos os encargos, ou seja, ele é uma mão de obra mais barata, ele pode ser um risco maior, entendeu? Eu não conheço, eu não sei com quem eu estou trabalhando, né? Então ele pode ser um risco maior. Então eu posso querer ter um gerenciamento analítico de riscos e ter um risco diferente para cada tipo de classificação de mão de obra ou de insumo. Isso vai me gerar um BDI diferente. Então era essa situação. Então aqui na minha tabela de BDI, olha só, eu tenho aqui, ó, BDI para serviço, CLT hora, CLT mês, PJ, terceirizado, contrato temporário, material, aluguel, equipamento de aquisição permanente, equipamento de grande porte, né, material normal. Então eu vou ter aqui um índice diferente. A administração central geralmente não muda, porque, para quem não sabe, a administração central, você não vai ficar calculando analiticamente a administração central, o custo de escritório por obra. Você pega o teu custo de escritório do último ano, divide ele, né, pelo seu custo de obras totais corridas no ano, e você tem um índice
de custo de administração central. Seguro e garantia também é um índice só. Então, seguro e garantia não vai, né, e impostos não vai mudar para cada tipo de natureza. Agora, lucro, sim, lucro e risco. Por exemplo, um equipamento de aquisição permanente, para eu fazer esse serviço, eu tenho que comprar um megômetro. Só que eu comprando esse megômetro para fazer esse serviço, esse megômetro ele vai ser meu. Eu vou usar ele em outras obras, né? Ele vai ser uma aquisição permanente minha. Então, para eu ter um preço mais, se eu cobrar do meu cliente, né, um lucro em cima desse megômetro, eu vou estar colocando um valor mais caro do que um concorrente que já tenha esse material e já se pagou e não cobra por esse material. Então, eu posso não colocar esse material nem na minha EAP, né? Então eu não vou repassar nem o custo, mas eu posso querer colocar o custo dele, mas não repassar lucro, né? Aqui, ó, eu não quero lucro sobre ele, ou eu não quero risco sobre ele. Então, ou seja, eu tenho todo esse tipo de BDI diferente. Aí aqui, quando eu monto a EAP, aqui, ó, quando eu coloco um item aqui eu digo se ele é material, tá vendo? Se ele é aluguel, eu posso colocar isso aqui, então eu coloco o item aqui e aqui eu defino a natureza orçamentária dele, a ANO dele, né? Ou na minha tabela identidade, ainda vou explicar isso para vocês, o que é uma tabela fato e uma tabela identidade, né? Que nós chamamos. Ou aonde eu cadastro ele, eu defino qual é a natureza orçamentária dele. Então vocês vão ver que eu tenho vários BDIs, ó, BDI de 66%, 96%, 89%, porque está sendo calculado automaticamente a partir do entendimento da natureza orçamentária do item cadastrado para a minha tabela estruturada de BDI. E aqui em cima eu tenho, ó, lucro, despesas indiretas, custo financeiro, impostos, entendeu? Eu já tenho aqui esses índices que depois pode ir para um dashboard. Então, isso aqui foi uma planilha orçamentária bem interessante que fizemos. Eu ia seguir o desenvolvimento dela, então assim, ia fazer ela explodir composição sintética em analítica, curva ABC, aquela coisa toda, mas, enfim, o contratante definiu que não ia ser necessário isso aqui para ele, para o tipo de serviço que ele faz, estava de bom tamanho, quer dizer, ele precisava muito disso aqui porque ele tomava muito prejuízo, ele não conseguia, ele não encontrava nenhum sistema orçamentário que tem aí disposto no mercado que ele pudesse ter um controle disso aqui, entendeu? E aí eu desenvolvi isso aqui, enfim, mudou ali a forma dele orçamentar serviço. Então isso aqui é um exemplo, tá? É uma das planilhas aí que nós podemos estar desenvolvendo. Deixa eu ver quanto tempo que já tem de gravação. Como é que eu vejo aqui quanto tempo que tem? Ó, já tem 23 minutos de gravação. E eu fui sucinto, hein? Sendo sucinto, demorou 20 minutos para mostrar uma planilha. Então essa é uma planilha. Agora eu vou mostrar uma ainda mais desenvolvida. Deixa eu ver alguma interessante aqui. Vamos lá. Passa aqui. Essa aqui já foi para uma outra empresa, tá? É uma empresa, de novo, são orçamentos de... não é de obras civis, essa empresa aqui, ela é de automação industrial. Só que assim, cada tipo de serviço que ela presta é uma forma de orçamentar muito diferente, muito específica, muito complexa. Então, por exemplo, serviço de CFTV, serviço de SDAI, que é, enfim, câmera de segurança, controle de acesso, controle e alarme de incêndio, né, esses tipos assim de automação predial industrial, ou automação pesada mesmo de plantas industriais, né, por exemplo, de refrigeração, né, refrigeração de farmácia ou de hospitais. Então você vai ter um controle ali de plantas de HVAC com
instrumentação industrial, painéis com CLP, com inversor de frequência. Cada uma tem uma EAP muito característica, itens, né, insumos que não tem nessas tabelas, então são formas próprias de orçamentar. Então ela precisa desenvolver os próprios sistemas em Excel, né? Então essa aqui é mais uma delas. Eu quero que vocês percebam o seguinte: ah, mas isso aí que você está falando serve para mim porque eu sou de construção civil, eu não sou nem orçamentista. Pessoal, o que eu quero que vocês percebam não é a disciplina, o conhecimento técnico para isso aqui. Eu quero que vocês percebam o seguinte: para isso aqui ser automatizado, a coisa ela precisa ter uma cultura de estrutura de tabelas. Gente, olhem como isso aqui está estruturado. Olha essa navegabilidade. Na aba principais, eu tenho premissa, resumo, HH, projetos, serviços terceiros. E olha só o formato tabela disso aqui. Olha a repetição de rótulo. Isso aqui se chama repetição de rótulo de dados. Quantas vezes vocês já não pegaram isso aqui, ó? Isso aqui tá... Eu nem porque eu bloqueei para não ter esse tipo de edição. Mescla isso aqui, aí fica viagem. Mescla isso aqui, fica outra coisa. Pessoal, para a ciência de dados, isso aqui é quase um crime, tá? Evitem ter essas mesclas. Ah, mas aqui eu preciso mostrar porque aqui o chefe é assim, sempre foi assim, tudo bem. Só que olha só, vocês precisam entender o seguinte: a formatação final de como você vai gerenciar e visualizar é um produto final, é uma coisa, certo? Mas o coração, a base da coisa são tabelas estruturadas assim. Eu vou ter uma repetição de rótulo de dados aqui, mas para eu apresentar para o chefe, se ele quer ter uma outra visualização, eu transformo isso aqui numa tabela dinâmica, e com uma tabela dinâmica eu coloco isso aqui em formato de EAP, tiro repetição de rótulo de dados e vai estar com formato EAP sem repetir rótulo de dados, entendeu? Então assim, a coisa, entendam isso, a coisa ela sempre tem que estar estruturada assim. A visualização disso é outros 500, é outro assunto. Isso aqui é uma tabela de premissas, tá? Nessa premissa, por exemplo, a gente diz se na viagem se eu vou usar diesel ou gasolina ou gás. Por quê? Porque lá na nossa EAP, eu não vou ter... Ah, não vou usar gás, eu vou usar diesel. Então vai lá na EAP e muda o código. Não. Eu já deixo... Na minha EAP tem uma função C, que se aqui na premissa tiver a gás, ela vai entrar o item de carro a gás. Se tiver diesel, ela vai entrar o item de carro a diesel. Eu tenho algumas linhas da EAP que não mudam, que são sempre... Nesse serviço são sempre os mesmos itens, só que podem ser da Fênix, podem ser da Weidmuller, pode ser da Schneider. Então imagina, eu ficar indo lá na EAP, obra a obra, mudando o código. Não, eu coloco isso aqui, ó. Se o padrão da obra for Fênix, na EAP tem uma função C que vai entrar Fênix. Se for Weidmuller, vai entrar Weidmuller. Entendeu? Ah, eu vou ter 4 remotas por painel, 10, então isso vai mudar lá na EAP, entendeu? Então, por exemplo, antes a empresa usava a OrçaFácil. Depois que eu mostrei para elas que a coisa ficava mais rápido assim, eu fiz a empresa abandonar a OrçaFácil. Para que usar a OrçaFácil? A vantagem do OrçaFácil é o banco de dados. Se a empresa não está fazendo isso aqui para licitação, ela não usa Sinap, não usa SO, não usa EMOP, para que usar a OrçaFácil? Aí imagina, no OrçaFácil eu tenho uma EAP, só que nessa obra vai mudar alguns critérios, eu tenho que ir lá ficar editando a EAP, caçar código. Não, gente, eu tenho uma EAP pronta aqui. Eu venho aqui, ó, eu mudo aqui os critérios, eu mudo aqui uns dados de entrada e pronto, a minha EAP toda muda. Então eu tenho uma EAP dinâmica em função de uma tabela de critérios de entrada. Então isso tudo aqui é critério de entrada que vai mudar toda a minha EAP. Tá vendo? Até, ó, por exemplo, custo aqui, ó, administração, ó. Ah, custo com ART. Eu vou ter que emitir ART de SPDA, de civil, de comunicação,
de acordo com o que vai ter que ter uma RT da empresa, do cliente, não vai ter que ter. Isso aqui já vai mudar os meus custos ali de indiretos ou de administração central, e isso aqui já vai mudar o meu BDI, ou vai mudar a minha linha explícita lá na minha EAP, entendeu? Eu só preciso editar isso aqui. Aí aqui eu venho, ó, o resumo. Essa aqui é a EAP, ó. Essa aqui é a EAP. Percebam que aqui, ó, olha isso aqui, ó, repetição de rótulo de dados, mesmo na EAP, tá vendo, ó? E ó, materiais, aqui a repetição de rótulo de dados aqui, ó, grupo materiais, grupo software, grupo execução HH, grupo custos gerais, tá vendo? Origem, gente, o que é essa origem? É de onde isso vem, porque aqui é EAP, mas eu não vou ficar fazendo o orçamento aqui pela EAP. Eu tenho várias tabelas auxiliares, então materiais é definido numa outra tabela de materiais. Eu edito lá e aí aqui eu estou dizendo de onde essa coisa vem para a EAP. Aí aqui eu tenho HH, olha só a estrutura disso aqui, ó, tabela estruturada. Ó, projetos, serviço terceiro, viagens, custos gerais. Tá vendo? É muito interessante ver onde é que é. Ó, viagem, gente, olha só. Isso aqui, tá vendo que isso aqui tá oculto? Eu tenho umas 10 tabelas pra cá. Outra coisa, ó, outra coisa pra vocês nunca fazerem. Tem gente que faz uma tabela, depois joga uma outra tabela aqui. Isso também é um crime em ciência de dados. Não joga uma tabela embaixo da outra, porque quando vocês forem aprender automação, vocês vão perceber que a estrutura de qualquer código inicia com você procurando o limite superior e o limite inferior da tabela. Se eu tenho uma tabela aqui abaixo, ela atrapalha, ela pode confundir o meu código a achar o limite inferior dessa aqui e buga tudo. O ideal é você sempre fazer uma tabela do lado da outra. Só que para visualização é feio, né? Eu quero ver a tabela tal, e eu tenho que ficar rodando. Quem aí não faz isso, né? Tem que ficar andando com Excel lá pro lado, e aí fica aquele monte de grupo aqui para você minimizar, maximizar. Não precisa de nada disso. Olha só. Aqui tá o meu controle de viagens de site survey. Aí, por exemplo, aqui eu tenho aluguéis de automóveis, que é a tabela 5. Então, ó, eu quero ver a tabela 5. Pronto, tá a tabela 5 aqui. Então, quando eu editar aqui, ó, tabela de cálculo de combustível. Eu vou usar um carro normal, 2 carros 4x4, eu edito isso aqui, né, quilometragem, eu edito isso, e isso aqui vai alimentar essa linha aqui, ó. E agora eu quero ter o controle, a alimentação, é a tabela 1. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, tabela 1. Ó, tabela 1, pesquisar, tá aqui, ó. Ó, que bonito, tabela 1. Eu edito isso aqui, os meus critérios, e isso já vai atualizar essa linha aqui. Eu quero ver a tabela 4, sei lá, qualquer tabela, ó. Tabela 2, tabela de quantidade de mão de obra e número de carros. Pronto, eu edito aqui. Tá vendo? Então eu tenho várias tabelas. Essas várias tabelas, a saída, eu tenho onde eu coloco o dado de entrada e eu tenho a saída. E as saídas dessa tabela são os dados de entrada dessa EAP aberta aqui. E essa EAP aberta aqui inteira, que é viagens, ela vai alimentar essa minha EAP global aqui. Entendeu? Isso aqui bugou aqui, pessoal, por causa... Lembra quando eu vim aqui, né, que eu mudei nisso aqui, aí bugou ali, tá? Então, assim, aí quando eu venho para auxiliares, aí eu tenho outras tabelas, ó, tem várias outras tabelas aqui. Eu venho registro. Registro é o que? É a nossa LPM, ó. Lista de materiais. Aqui eu construo as composições analíticas. Aqui vocês vão ver que, olha só, ó, nessas composições que eu falei, por exemplo, deixa eu ver se eu encontro aqui.
Ó, tá vendo aqui que tá Fênix? Então, ó, kit amplificador, ele tá Fênix porque lá nas premissas eu coloquei Fênix. Se eu colocar uma outra premissa, isso aqui atualiza, entendeu? E aí, atualizando aqui, vai puxar o custo unitário lá da tabela de insumos que tem Fênix lá. Então eu mudo, quando eu mudo a premissa, ou seja, eu nem preciso ter uma composição para um serviço com um fabricante e uma composição com serviço para outro fabricante. Eu tenho uma única composição, só que nesse código aqui, em alguns códigos aqui, fica uma função C, que se for Fênix na premissa, aqui vai trazer um insumo Fênix. Se for Vadmiller, aqui vai trazer um insumo Vadmiller, entendeu? Então, eu altero toda a minha composição analítica quando eu mudo a minha premissa, e isso já atualiza o meu dashboard. E aí quando eu venho aqui pro dashboard, ó, aqui, o meu dashboard aqui, ó. Aí eu posso ver, ó, custo total e o custo parcial. O custo parcial aqui tá igual ao custo total porque eu não estou filtrando nada, mas não, eu quero ver o meu custo com material. Então olha só, 52% do orçamento foi com material. E do material, ó, o mais caro foi esse aqui, ó, Central Eletrônica. Tá vendo lá, ó? 648 mil. E dela, eu tenho aqui a unidade por remota. Eu tenho a 1.800, 1.600, quantidade de itens, ó, drivers. Então a maior quantidade de itens aqui está em drivers. Ah, eu quero ver serviços terceiros. Quando eu venho em serviços terceiros, eu vejo que, ó, serviço civil para execução da estação remota. Então eu tenho aqui um dashboard. Então assim, gente, o Navisworks ia atender esse padrão de cultura que essa empresa desenvolveu na última 10 décadas? Não, então eu tive que desenvolver isso aqui do zero para ela. Aí aqui eu tiro os filtros, aqui eu coloco, ó, aqui eu coloco em formato tela cheia. Tá vendo? Aqui eu tiro do formato tela cheia. Então é um outro tipo de orçamento que né, esse padrão de orçamento de obras civis não atendem. E além do grupo, eu tenho serviços orçamentários, ó, custos gerais. E aí dentro de custos gerais eu tenho, ó, cópia por tamanho, despesa. E aí dentro de cada coisa dessa, entendeu? Aí vocês podem... Daí precisou de um BI para isso aqui, né? Ficou muito bem, um Excel atendeu perfeitamente, tá vendo? Olha a quantidade. Gente, tem mais de 80 tabelas dentro disso aqui. Cada aba dessa aqui tem um monte de tabela, entendeu? Só que você nem vê, né? Tem Excel que você abre, gente, é uma bagunça. Ah, mas funciona. A minha tabela, ela é uma bagunça, mas funciona. Funciona, mas e a manutenabilidade dela? Gente, imagina que aqui em resumo eu tenho um erro aqui. E aí, para achar esse erro, porque esse valor, de onde vem esse valor? Ah, esse valor vem de uma composição. Aí lá na composição tem um insumo que está dando erro que vem de outro lugar. Agora, olha só, olha essa navegabilidade. Ah, eu quero ver essa central eletrônica. Onde que está isso aqui? Quando eu clico na linha dela e clico em pesquisar, ó, ele já navegou para cá, ó, CTR4, central eletrônica. Caramba, então lá da minha EAP eu acho aqui onde está a minha composição. Nessa composição, esse item aqui, eu quero ver onde que está esse item. Eu clico aqui na lupa, ó. Ah, então esse item aqui é uma outra composição. Então é uma composição dentro de uma composição que está numa outra tabela. Então aquele item me trouxe para cá, ó, kit, rádio e miscelânea. E tá aí, esse cabo aqui, onde é que tá esse cabo aqui para eu investigar esse cabo? Aí eu clico aqui na lupa, aí ele me trouxe aqui para minha LPM. Na minha LPM eu não tenho mais lupa. Por quê? Porque na LPM ela é arbitrada, né? É a minha tabela de insumos. Então eu cheguei aqui no meu insumo final. Outra coisa interessante, na minha tabela de insumos, olha só, eu tenho um mapa de cotações. Eu tenho um mapa de cotações aqui. E aí, como eu tenho um mapa de cotações, lá na minha premissa eu tenho data de cotação. Na minha premissa, se eu colocar julho de 2023, o orçamento inteiro se atualiza para julho de 2023. Se eu colocar outubro, o orçamento inteiro se atualiza para outubro.
Então, bem legal esse aqui. Vou mostrar só mais uma, tá? Outros dias eu mostro outras. Eu vou falar mais disso, né? Eu vou apresentar melhor isso aqui durante as lives, como que essas coisas são desenvolvidas, né? Eu tenho uma outra aqui. Agora eu já vou mostrar para o pessoal, por exemplo, de gerenciamento. Agora é para quem gosta de trabalha com gerenciamento, mostrar uma aqui de gerenciamento de compras, de fornecimento. Deixa eu ver. Deixa eu ver, não lembro qual é ela aqui. Essa aqui, LM padrão. Olha essa LM padrão aqui. A mesma coisa. Essa aqui não é uma planilha orçamentária. Essa aqui, ela é uma planilha para ordem de compra, suprimentos, para o setor de suprimentos da empresa. Ela é alimentada por outras planilhas. Depois do orçamento, você tem a curva S, né, ou você tem o histograma de recursos, onde mostra a data que aquele recurso tem que estar na obra. E aí, quem conhece disso, né, você faz isso para trás. Então, opa, se esse recurso tem que estar na obra essa data, quantos meses, quanto tempo para trás que eu tenho que estar dando a ordem de compra desse recurso. Então, aqueles materiais, né, eles são lançados aqui discriminadamente também por natureza de serviço. Então, a montagem de um painel, aqui é feito o serviço para a montagem desse tipo de painel, para esse tipo. Aí, isso aqui é sintetizado aqui. Na lista geral, eu tenho aqui, ó, aqueles painéis, eles estão aqui. Então, aqui eu tenho a lista geral e eu sei que braçadeira 18 são 100 nesse, 100 nesse, 10 mil nesse aqui, né? Então, aqui eu tenho a compilação de tudo que é levantado aqui. E isso é feito automático, tá? Não é preciso uma pessoa manualmente, vou criar essa aba aqui, aí eu tenho que copiar de lá, jogar para cá. É tudo feito automático. Eu tenho isso aqui. Se eu quiser minimizar isso aqui, pronto, eu minimizo, certo? Então, pode ver que eu não tenho preço, eu tenho só quantidade. O que é essa revisão anterior? Essa revisão anterior é o seguinte: teve uma atualização, nós vimos aqui que vai precisar mais desse item. Aí, gente, não é só... Porque se eu chegar aqui e eu mudar o item aqui, eu não tenho rastreabilidade. Depois, o que mudou? Quem mudou? Quando que mudou? Então, o que eu faço? Vai ter que mudar alguma coisa? Então eu vou clicar em salvar revisão, que aí eu vou salvar o que eu tenho agora. Eu vou salvar essa revisão aqui. Aí eu mudo lá o que eu tenho que mudar, vai mudar essa quantidade aqui, eu mudo essa quantidade. Quando eu mudar essa quantidade aqui, eu vou comparar o atual com o anterior. Vamos fazer um teste? Olha só. A braçadeira 18, a braçadeira 18 tem 13.270, né? Eu vou salvar essa revisão. Revisão salva. Agora eu vou vir em qualquer aba dessa aqui. Deixa eu ver essa... 001 aba. Aqui eu já poderia ter feito aquela lupinha de navegar que nem os outros, né? Mas no caso não chegamos a desenvolver. Ela aqui. Então beleza, ela tá aqui. Vamos mudar ela? Vou colocar 23, vou colocar um número bem grande para ficar bem claro a alteração lá. 23 mil. Olha só. Aqui ele já tá, ele já ficou amarelo porque ele tá me mostrando, opa, houve alteração. E eu tenho aqui, as revisões que eu tenho. Revisão 1 tinha 13 mil, agora tem 36 mil. Olha a data aqui, Essa revisão, ela foi salva na data 19/1. Entendeu? Então aqui eu consigo ver. Excluiu um item. Eu ali clico em excluir, eu tenho esse controle de revisões. Então eu tenho um controle inteligente de revisões. Depois desse controle de revisões, nós temos o seguinte, aí nós temos uma outra aba, que é a lista final.
que é o seguinte, aqui é para o controle de compra. Então tem o gestor, que ele vai fazer a requisição. Aqui está a minha lista de material. Aí, o setor de suprimentos, ele olha, opa, na data tal, o gestor requeriu que tem que, desses 36 mil, tem que comprar 20 mil. Então a gente tem que fazer essa ordem de compra, tá? Então como que a gente vai fazer essa ordem de compra? Aí eu venho pra cá, ó, eu venho aqui, ó, 001, ó, vamos, esses 5 aqui. Eu vou vir aqui, ó, vou deixar esse aqui. Eu vou vir aqui, ó, controle de O6, eu vou jogar aqui, jogo o código aqui, ele já puxa tudo, tá? E quando ele puxa, olha que interessante, ele me diz o seguinte, olha só, total 19, quantidade que falta pedir, 19. Por quê? Porque não tem nenhum pedido cadastrado ainda, certo? Agora, eu vou dizer o seguinte, não, eu vou pedir 9. Aí ele já tá, opa, falta pedir 10. Tá bom, mas eu vou pedir só 9, por quê? Porque o gestor, né, de repente tinha uma mensagem aqui, né, tinha uma mensagem aqui dizendo 9. Ele só está requerindo 9, então tá bom, então eu só vou comprar 9. Então eu coloco aqui 9, né? Aqui, por que tem 2? Porque aqui eu posso estar dizendo que eu estou comprando ou que eu vou fornecer por estoque. Então aqui, ó, fornecimento por compra, fornecimento por estoque. Qual é a data do pedido? É a data de hoje, né? Então eu estou, não é quando eu quero, eu estou abrindo o pedido hoje. Data de previsão de entrega. Olha só, se eu colocar dia 23/1, se eu colocar dia 23/1, olha o que aparece no prazo. Tá vendo? Tá aqui no prazo. Se eu colocasse que isso aqui era, que a data de entrega é 19/1, ou seja, para hoje, ele já me mostra atrasado. Quer dizer, hoje já era para estar lá. Então, se não está ainda, por quê? Porque eu não preenchi que chegou. Então ele tá atrasado. Mas vamos colocar aqui 32. Tá vendo? 32 é uma notícia. E aqui, olha só, se eu colocar, ah não, foi entregue, então eu vou colocar a nota do que chegou, a quantidade que foi entregue e a data entregue, certo? E detalhe, ainda tem a diferença de data entregue e entregue na obra. Por quê? Porque pode ser entregue no escritório central, que depois vai mandar para a obra. Então eu tenho 2 entregas. E aí aqui eu vou ter, ou seja, eu tenho se ainda não chegou, mas está dentro do prazo. Se ainda não chegou e já está atrasado. Se chegou dentro do prazo ou se chegou atrasado. Eu vou ter todo esse controle. Beleza? Agora, olha só. Deixa eu colocar um outro aqui. Só para vocês verem. Vamos colocar esse outro aqui. Vou colocar o outro aqui. Ó, 144. Vou pedir os 144. 144. Eu vou... Não, melhor, olha só, eu vou colocar 23 aqui e eu vou repetir ele. Vou repetir, só que naquele eu pedi 23, certo? Nesse aqui, olha, eu vou pedir 41. Olha, já, ó, falta pedir 80, mas beleza. Vou colocar aqui a mesma data, sei lá. Mas vamos supor que foi entregue. Vou colocar aqui que, quer dizer, data pedido, data, pra gente ter um pouquinho mais. Vou colocar aqui isso aqui no dia 6. Mas eu vou colocar aqui que foi entregue hoje. Olha lá. Pronto. Foi entregue. E foi entregue, ó, dentro do prazo. Agora quando eu vier aqui, olha só. Ah, não puxou aqui ainda, mas eu vou puxar aqui, ó. Vou atualizar. Pessoal, olha só. Lembra aquele item que eu cadastrei 2 vezes? Eu não cadastrei esse adesivo 2 vezes. Olha como ele me mostra 23 e 41, ou seja, ele segmenta para eu saber que foi pedido em 2 vezes diferentes. Dia 6/1 pediu 23 e dia 6/1 pediu 41. E foi por compra, não foi por fornecimento.
e ainda falta chegar na obra, quantidade que falta chegar na obra. Tá vendo? Então essa aqui é uma tabela de controle de estoque. Ó. Perceberam que ali mostrou que falta chegar na obra? É porque eu preenchi que foi entregue aqui, ó, no escritório, não na obra. Eu já tinha até achado que tinha bugado. Não, vou colocar aqui, ó, data entregue na obra. Aí, porque eu coloquei só a data, né? Olha só, eu coloquei a data de entrega, mas eu não coloquei a quantidade, porque ainda tem isso. Olha só, isso aqui é o que eu pedi, beleza, chegou, mas chegou quanto? Porque pode chegar uma quantidade diferente do que eu pedi. Então eu vou colocar aqui, ó, que chegou 20 e desse aqui pediu 38. Ele já fica de amarelo, por quê? Opa, o que aconteceu aqui? Ele já está me sinalizando que alguma coisa está errada, que é o que não chegou o que eu pedi. Percebe? Isso tudo automático. Então eu vou vir aqui, ó, na minha lista final e eu vou atualizar de novo. Ó, quantidade entregue na obra, 20 e 38 por compra. Quantidade que falta chegar na obra, ainda falta 86 unidades da demanda de 144. Vocês perceberam que tem duas perguntas? Por quê? Ó, esta rotina irá preencher a aba de controle de O6 de acordo com a linha de dados preenchido. Esse modo de preenchimento permite a discriminação. Se eu colocar sim, ele me discrimina linha a linha. Agora eu vou colocar que não. Olha só. Se eu coloco que não... Tem alguma coisa aqui que tem que... Porque eu lembro que eu tinha feito... Essa aqui deve estar uma versão obsoleta do que o que eu desenvolvi no final para o cliente. Porque numa opção ele traz assim discriminado. Na outra opção, né, supostamente era para ele trazer condensado, tipo 41 mais 23, sem discriminar isso aqui. Mas enfim. Tem tanto tempo que eu desenvolvi isso que eu não lembro onde é que estava o controle disso aqui. E ainda tem o final, olha só. Depois disso tudo, nós temos aqui, ó, a lista segmentada. Então essa é a lista de material, que é a mesma que tem aqui, ó, a lista geral, é a mesma. Só que percebem que não é um formato tão bonito para gestão. Na lista segmentada eu posso ver aqui, ó, não, eu quero ver da linha de lista de material só painéis, então eu filtro por painéis. Não, eu quero ver por repetidor, eu vejo a lista de material de repetidor. Ah, eu quero limpar filtro, eu limpo o filtro. Então, e percebe que mais uma vez, olha só como a coisa ela tem que estar, tá vendo? Como todas as tabelas elas estão formatadas, estruturadas, tudo em formato de tabela estruturada. Depois eu vou explicar exatamente o que é uma tabela estruturada para vocês, ó. Entendeu? Se isso aqui não fosse uma tabela estruturada, era impossível eu criar, que é impossível não, né? O cara, quando é programador bom, brabo, ele faz milagre. Só que assim, é dificultar o trabalho do cara, né? Pra que eu vou fazer umas tabelas avulsas, desorganizadas, sem estar estruturadas, fazendo mesclagem de linha, para a manutenabilidade da programação ser muito mais complicado, entendeu? Então a ideia é sempre estar trabalhando assim, entendeu? E é isso, gente, é isso aqui que eu quero. Então vocês já viram que eu já trabalhei planilha de orçamento para todo tipo de... Eu tenho planilha para orçamento de obra, tá? Que faz curva ABC, curva S, histograma de recursos. Vou mostrar tudo isso. Eu não mostrei isso aqui hoje porque eu sei que a maior parte de vocês é de já é de construção civil, e se eu mostrar planilha de orçamento de um padrão que vocês já conhecem, não vai trazer nada de novo, não vai despertar em vocês esse insight de que, opa, realmente esse cara tem coisa para me mostrar que eu ainda não vi, que eu desconheço, né? Ou, ah não, mas o Orça Fácil já faz isso aí, então
para eu provar para vocês que talvez vocês precisam aprender mais Excel, eu tenho que mostrar para vocês algumas coisas que o Orça Fácil não atenderia a vocês, né? Ou Orce, ou Visos, ou Navisworks, ou seja o que seja, né? Então, espero aí que tenham gostado um pouco dessa apresentação, tá? E é isso.